Pois bem, pessoal, então como eu falava para vocês, eu estava dizendo a vocês, a mulher, ela era, no início, né, nos primeiros tempos da história do Brasil, e claro, e durante muito tempo ainda, ela era educada para ser uma boa doméstica, e que, com o passar dos anos, a mulher acabou conseguindo conquistar o seu espaço na sociedade. Um fator que acaba colaborando muito, por exemplo, é o fator do êxodo rural, das pessoas que moravam no campo, moravam na zona rural e ali viviam da agricultura. E muitas, por questões da seca, por exemplo, muitas dessas pessoas tiveram que vir morar nas cidades. E ao chegar nas cidades, tiveram que se adaptar com a vida na zona urbana. Então, muitas mulheres também vão precisar deixar de apenas ficar cuidando da casa para ter que trabalhar fora e conseguir também um dinheiro a mais, já que a vida na zona urbana era bem mais tinha muito mais dificuldade do que na zona rural, porque a pessoa que vivia na zona rural vivia da agricultura, vivia do roçado. E quando chega na zona rural, aliás, na zona urbana, vai ter que começar a trabalhar porque não vai mais viver da agricultura, vai agora a questão do comércio, de poder comprar os alimentos para poder levar para casa e manter a família. Então, as despesas aumentavam e muitas mulheres acabavam tendo que trabalhar fora de casa, não apenas mais no serviço doméstico. Então, vai buscar empregos em supermercados, né, em indústrias, em fábricas. Então, a mulher começa aí também para o mercado de trabalho, tanto quanto os homens. Então, as mulheres continuam a sua vida agora só que não apenas mais como doméstica, mas também trabalhando fora. Pois bem, mas mesmo assim, gente, ainda no Brasil, nos tempos atuais, tempos modernos, né? Aliás, no tempo contemporâneo que estamos vivendo, ainda há uma disparidade muito grande, por exemplo, do salário que as mulheres recebem para o salário dos homens. Então, as mulheres elas recebem cerca de 30% a menos que os homens, em algumas funções, claro, que elas exercem, tá certo? Então acabam recebendo um valor menor em algumas funções que elas exercem. Ainda existe essa disparidade de salário. Pois bem, por outro lado também, nós vimos que já tem mulheres que são chefes de família. Por que mulheres que são chefes de famílias? Porque muitas dessas mulheres acabam exercendo funções importantes, mulheres, por exemplo, que exercem um cargo de chefia, que de repente recebe até um valor maior do que o do esposo, não é? Ou mulheres, por exemplo, separadas, que têm que manter a casa, manter a família. Mães solteiras, por exemplo, também, que mantêm a casa, que mantêm a família, não é? Que de repente o pai acabou não assumindo. Então a mãe ela vai lá, ela se coloca como a chefe de família, ela vai trabalhar, ela vai lutar, vai trazer, não é, um alimento, sustento para a sua família. Então é essa mulher que é a chefe de família, tá? E que muitas vezes até recebe salários melhores do que os homens, porque ela estudou para isso, ela se qualificou para isso e conseguiu uma vaga em uma determinada área que a qualificação dela leva a receber um salário mais alto. E essas mulheres elas acabam sendo independentes, tendo suas funções e em muitos casos acabam, na verdade, sustentando a família, tá certo? Gente, por outro lado, algumas mulheres, ou na verdade muitas mulheres, acabam também sofrendo preconceito, porque, primeiro ponto, há uma desigualdade salarial, tá? Em muitos casos, há uma desigualdade salarial. Depois, há desrespeito, há preconceito, tá? Porque, de repente, vamos supor, uma função de motorista de ônibus, né? Que hoje em dia muitas mulheres já estão aí trabalhando como motoristas de ônibus, dirigindo muito bem, por sinal, mas muitas vezes há o preconceito de algumas pessoas com relação a isso, não é? Então, são coisas que acontecem. Por exemplo, no Brasil, a presença feminina em postos de trabalho cresceu muito, mas ainda os grandes cargos de chefia, na maioria deles, os maiores cargos de chefia acabam sendo ocupados por homens e não por mulheres, tá certo? E lembrando um outro fator também, que as mulheres muitas vezes acabam trabalhando de forma que nós chamamos uma jornada dupla. Porque além de trabalhar lá na empresa, quando chega em casa, ela também acaba trabalhando em casa, porque tem que arrumar a casa, colocar as coisas em dias.
Então é um trabalho muito grande e que, por muitas vezes, muitas pessoas acabam esquecendo de valorizar, não é? Esse trabalho tão importante das mulheres, tá ok, gente? Então, essa é a nossa aula de hoje com relação às mulheres no mercado de trabalho, na educação, as mulheres que conquistaram espaço, as mulheres que muitas delas hoje acabam ou exercendo a função em casa, cuidando da casa do filho ou dos filhos, né? Ou que além de exercer uma função em casa ainda trabalha fora, porque para trazer aumentar a renda da família, não é? E poder assim sustentar a sua família. Então são as mulheres que têm jornada dupla de trabalho, mas que ainda hoje, infelizmente, sofrem muito preconceito, tá, gente? Infelizmente, isso é verdade, tá? Deveria não ser, mas infelizmente é. Pessoal, peguem um livro de vocês, de geografia, e vamos fazer a atividade que faz o fechamento deste capítulo, tá ok? As páginas 188, aí você vai pegar da página 190 a 196. No total, são 14 questões de marca X, de definir, vocês façam as questões, respondam e mandem para mim ainda hoje, tá ok? No mais, se cuidem e até a próxima aula, se Deus quiser.